Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. O programa TV Simpro aborda, neste dia, a defesa da democracia e da Petrobras. Conosco aqui no estúdio, Rodrigo Brito, que é presidente da CUT-DF, e Jaci Afonso, secretário de organização da CUT Nacional. Olá, tudo bem? Olá, Paula. Bom, primeiramente, no último dia 13 ocorreu o ato pelo Dia Nacional de Luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, da Petrobras, da democracia e da reforma política. Pode contar um pouquinho para a gente como foi essa atividade? Então, Paula, no último dia 13, a Central Única dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais e as demais sindicais, realizou um ato, um Dia Nacional de Luta, né, pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, né, pedindo, né, que seja retirada as MPs 664 e 665, né, também contra o PL 4330, em defesa da democracia, ou seja, contra qualquer tentativa de golpe no nosso país, que a vontade da maioria da população seja respeitada, em defesa da Petrobras, por entender que é um patrimônio do povo brasileiro, e pela constituinte da reforma política, que entendemos que é algo essencial que tem que ser tratado com seriedade, pois vários dos problemas que ocorrem no nosso país, principalmente relacionados à corrupção, podem ser resolvidos você tendo uma constituinte séria e tendo uma reforma política que melhore o sistema no nosso país, principalmente acabando com o financiamento privado de campanha. Então foi um dia bastante positivo, onde tivemos várias atividades em todo o país e entendemos que os frutos dessa luta ainda serão colhidos e quem ganhará com isso é a classe trabalhadora e a sociedade brasileira. Já sim, o movimento foi promovido, foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores a nível nacional, né? Nós tivemos mobilizações em todos os estados e foi muito interessante. Quais eram as reivindicações a nível nacional? Eu acho que é importante a gente registrar, e o companheiro Rodrigo já registrou aqui, o ato em Brasília não tem diferença do que era um conjunto de atividades convocado unitariamente pela CUT, pelo MST, pela UNE, pelos movimentos sociais, com as centrais sindicais, exceto a força sindical que não quis fazer parte dessas manifestações. Então, portanto, a nossa defesa, a CUT e os seus sindicatos filiados, a CUT tem 3.800 sindicatos filiados, 23 milhões de trabalhadores que ela representa, é exatamente na defesa dos interesses dos trabalhadores. Nós, enquanto central sindical, defendemos os interesses dos trabalhadores independentemente de quem está no governo, seja no governo da prefeitura, seja no governo estadual ou na presidência da República. Então, nós estamos lá para defender os nossos direitos. E achamos o equívoco da equipe econômica da presidente Dilma, chefiada pelo Joaquim Levy, de fazer medidas que retira, que modifique o seguro-desemprego, que modifica o abono salarial, que modifica questões previdenciárias por medidas provisórias, sem nenhum debate com a sociedade. Então, portanto, esse ato foi a nível nacional. Teve atos que, junto ao MST, tinham outras manifestações ao longo da semana. Em Porto Alegre, por exemplo, foi no dia 12. Então, cada atividade foi isso. Então, essa foi uma atividade de caráter nacional. Todos os estados participaram, os sindicatos, os trabalhadores, com as características de cada cidade e, sem dúvida nenhuma, uma grande participação nossa na Avenida Paulista no dia 13, com 100 mil pessoas na atividade. Então, essa é uma demonstração de organização. Os trabalhadores estão dispostos a lutar pelas suas reivindicações e não confundindo com isto a defesa da democracia. Já acabou as eleições, não tem terceiro turno, então, portanto, nós temos que discutir o país, a defesa da Petrobras, né? Nós achamos que temos que ser corretos na gestão das empresas públicas no Brasil, então, portanto, se algum funcionário, diretor, cometeu erros, deve ser punido. Agora, nós não podemos misturar a Petrobras, uma empresa pública de caráter nacional, que gera bastante emprego, não só diretamente na cadeia de petróleo, mas em toda a infraestrutura. Então, portanto, nós não confundimos isso e fomos nas ruas defender a democracia no Brasil. Nós, infelizmente, estamos vivenciando um movimento parecido com 64. É só ver os jornais, especialmente o jornal o Globo, as manchetes do jornal o Globo em 64 e o jornal o Globo
nesses dias. Então, são os meios de comunicação, né, com raríssimas exceções, como é a TV comunitária, né, que foi lá, cobriu a manifestação, divulgou através do espaço sindical, uma forma pública, né, de informar os trabalhadores. E não uma televisão, que é uma concessão pública, que é utilizada para convocar manifestações ou ações golpistas no país, como aconteceu. Então, portanto, nós não permitiríamos que 64 aconteça. Isso aconteceu, dia 31 agora e dia 1º, né, é os 51 anos desse golpe no Brasil, e nós não permitiremos que isso ocorra, e por isso nós queremos, o problema da Petrobras leva a gente explicar e as pessoas perceberem por que nós queremos o fim do financiamento privado de campanha neste país. As empresas acabam financiando os candidatos e, portanto, nós queremos que seja acabe. Interessante é que no Supremo Tribunal está uma votação 6-1 há um ano, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista nesse processo para acabar com o financiamento privado de campanha. 6 juízes, tem só 10 ministros no Supremo Tribunal Federal, 6 já se posicionaram contra o financiamento privado de campanha. Então, portanto, já tem um resultado majoritário do Supremo, mas o ministro Gilmar Mendes se utiliza desse processo para tentar fazer uma lei no Congresso Nacional para validar o financiamento privado. Nós não concordamos com isso e queremos que imediatamente o Supremo vote essa ADIM sobre o financiamento privado de campanha. Perfeito. Bom, Rodrigo, aqui em Brasília, no dia 13, milhares de pessoas se reuniram, né? E não havia apenas pessoas que eram ligadas à Central Única dos Trabalhadores. Conta pra gente quem mais estava presente nessa atividade de conscientização e sensibilização. Então, no dia 13, nós realizamos uma atividade que começou com uma concentração, que teve um caráter formativo e cultural, justamente para que a gente pudesse debater com os diversos movimentos, com as diversas organizações que participaram do ato, né, as pautas e em cima, obviamente, dos principais eixos. Posteriormente, nós fomos para a rodoviária, onde levamos um material, um panfleto, e fomos fazer um diálogo com os trabalhadores. Afinal, a rodoviária de Brasília, ali do Plano Piloto, no final da tarde, é onde tem o maior aglomerado de pessoas, né, que vão utilizar justamente o transporte coletivo, né, para voltar para suas residências. Então, era uma oportunidade que nós teríamos para estar dialogando, mostrando qual era a pauta, qual a temática que estava sendo debatida, o que era a garantia da democracia, o porquê defender a Petrobras, porquê da necessidade de você ter uma reforma política de fato no nosso país, né, porque a garantia dos direitos, o que estava em risco para os trabalhadores. Então, a Central Única dos Trabalhadores, com seus sindicatos, com diversos movimentos sociais, seja do campo ou da cidade, né, movimentos estudantis, vários servidores públicos e outros trabalhadores que saíam do serviço e iam somar forças à atividade, né, nós fizemos um bom debate, boas atividades que aconteciam simultaneamente na rodoviária, que gerou um resultado bastante positivo, uma vez que várias pessoas que estavam indo para a rodoviária para retornar para a sua casa, à medida que pegavam o material, dialogavam, se somavam à atividade e o movimento só foi crescendo. Então foi bastante positivo, né, uma vez que a gente tinha movimento organizado dos trabalhadores, dos demais movimentos sociais e principalmente o movimento da juventude, que tinham muitos jovens participando da atividade. Perfeito. Bom, vamos explorar um pouquinho a questão do patrimônio brasileiro no caso da Petrobras, né? Existe aí alguns estudiosos, vários estudiosos, afirmando que talvez seja um movimento rumo em busca da privatização e talvez por isso todos esses assaltos contra o governo nessa temática. Qual que é o parecer da CUT em relação a esse momento que o país está vivendo? Bem, o fato da gente... Nós já tivemos um presidente da República que suicidou em 54, o Getúlio Vargas, né? Vivenciando talvez o mesmo processo de tentativa de desgaste que foi feito. E ele tinha acabado de criar a Petrobras através da campanha O Petróleo é Nosso. A população brasileira buscou a construção da Petrobras e o presidente, então, criou a Petrobras em 53. Então, a questão do petróleo é uma questão fundamental para o país. Se você ouviu o discurso do presidente João Goulart em 13 de março de 64, ele fala exatamente das tentativas que os
agentes internacionais que atuavam no Brasil de tentar desestabilizar a Petrobras. O Fernando Henrique Cardoso, a primeira coisa que ele fez no governo dele foi atacar os direitos dos petroleiros e quebrar o monopólio da Petrobras de exploração de petróleo no Brasil. O governo Lula mudou isso, mudou o sistema de exploração de petróleo no Brasil, aprovou uma nova lei em 2009 e 2010 que muda a forma de exploração de petróleo, dando à Petrobras atribuições muito maiores do que se tinha, e isso incomodou as grandes petrolíferas do mundo. Então, se você verificar as crises que tem hoje na Venezuela, no Oriente Médio, na Líbia, na Ucrânia, que é gás, tudo isso está envolvido com essas grandes empresas de produção de petróleo. Então, a descoberta do pré-sal no Brasil, né, fez... Muita atenção, né? A primeira coisa que os Estados Unidos fez foi reconstruir ou reativar a quarta frota americana dos Estados Unidos que tinha construído na Segunda Guerra aqui no Atlântico Sul. Então, portanto, nós estamos mexendo com muitos interesses. Hoje a Petrobras é a maior produtora de petróleo do mundo. Então, portanto, isso incomoda esses agentes e, sem dúvida nenhuma, a história já nos mostrou e vai mostrar agora a participação, inclusive, de empresas internacionais tentando desestabilizar não só a Petrobras, como o governo. E, portanto, é importante que os professores e as professoras, e nós ficamos muito satisfeitos com a atitude do Simpro, que estava na manifestação da sexta-feira, dia 13, com a camiseta falando sobre a questão da Petrobras. Por quê? Porque se envolve a educação. Uma das coisas que o Simpro, a CNTE, a CUT lutou foi para que parte desses recursos fosse destinado à educação, para a gente mudar a situação no Brasil através da educação. Então, portanto, 75% dos royalties do petróleo, dessa exploração do petróleo, será destinado à educação no Brasil e 25% para a saúde. Então, portanto, essa defesa da Petrobras, do sistema de exploração e da soberania nacional vai assegurar recursos para a educação no Brasil. Sim, perfeito. Bom, Rodrigo, e qual que é a avaliação de vocês, por exemplo, principalmente a respeito da cobertura da mídia, né? Fala-se, inclusive, de um golpe midiático sobre toda essa temática. É um momento delicado que o país vive e como que nós podemos agir em relação a isso e se, de fato, se configura um golpe midiático. Não, nós entendemos que a grande mídia ela tem todo o interesse e tem lado na atual situação em que o país vive e que, na verdade, se repete, que nem o companheiro Jacé Afonso falou, a história do país. Então, ela acaba prestando serviço a outros atores, a outros interessados, né, em nosso país que não realmente têm interesse em gerar benefícios e melhorias para a grande população. Então, o que a gente viu por parte da grande mídia aqui, em termos de cobertura do ato do dia 13 de março, que foi uma cobertura pífia, que deixou a desejar, que não reproduziu de fato para a população o que estava acontecendo nas ruas de todo o país, que não colocou de fato, de forma clara, quais eram as pautas que nós estávamos defendendo e tentando sempre desqualificar, depreciar, né, diminuir os nossos atos, as nossas atividades e a defesa da nossa pauta que foi para a rua no dia 13 de março. Então, realmente, quando se fala que há uma tentativa de golpe, né, por parte da mídia, a gente percebe isso com clareza, pela forma diferente, né, como ela tratou o nosso ato do dia 13 e pela maneira como ela trata constantemente os movimentos sociais, os movimentos sindicais, ou seja, os movimentos que são oriundos da classe trabalhadora e do povo brasileiro em busca de melhorias para toda a população brasileira, buscam com que a grande maioria da população brasileira seja beneficiada com essas pautas. Então a gente entendeu que foi pífio, que deixou muito a desejar, mas já era esperado pela postura e pelo lado que a grande mídia tem, que infelizmente não é ao lado da classe trabalhadora e da sociedade brasileira como um todo. A CUT, o Fórum Nacional de Democratização dos Meios de Comunicação, nós estamos colhendo um abaixo-assinado exatamente para democratizar as comunicações no país. Não é possível que concessões públicas sejam utilizadas para interesses escusos que estão feitos. Então, portanto, nós queremos uma democratização dos meios de comunicação no país para que a gente possa tratar disso. Eu acho que essa iniciativa que o Simpro tem de ter um espaço, né, ele é importante
mas nós deveríamos pensar isso do ponto de vista a nível nacional e não só local, ter outros instrumentos de jornais de comunicação. Nós precisamos melhorar, tá certo, essa luta para conquistar os corações e mente. Os nossos adversários utilizam essas concessões 24 horas por dia para tentar fazer uma lavagem cerebral na população brasileira. Então, portanto, nós temos que utilizar esses meios e esse programa e essa TV são instrumentos de referência para nós de democratização dos meios de comunicação. Esse é uma das principais lutas da TV comunitária, né? É democratizar e dar acesso à informação e à comunicação, principalmente. Bom, o TV Simpro aborda neste programa a defesa da democracia e da Petrobras. Conosco aqui no estúdio, Rodrigo, da CUT do DF, e Jaci, da CUT Nacional. Bom, Jaci, você falou um pouquinho para a gente, já citou, sobre essa semelhança com o golpe, né? E essa semelhança com o momento que o país viveu de repressão e tudo mais. Na avaliação de vocês, há a viabilidade real de se viver esse retrocesso ou, na verdade, é só um barulho da mídia? Não, eu acho que nós temos que estar atentos, né? Nós que lutamos pela democracia, vivemos 21 anos de ditadura. Hoje eu participava de manhã de um debate com o Psitelli nos comerciários, na Federação dos Comerciários, e relembrando o papel que a ditadura militar teve nesse país de impedir, né, ceifar, assassinar dirigentes sindicais, líderes políticos. Então, portanto, nós temos que estar atentos, acho que não podemos descuidar desses assuntos, porque nossos adversários são poderosos, chegar ao ponto de utilizar pessoas, né, que foram aqui com faixa, falando, criticando, eles são contra o Paulo Freire. Ou seja, a ONU teve que responder ontem, um ícone da educação brasileira, pessoas dizendo que basta de Paulo Freire. Veja só o que é essas pessoas. É lamentável que, e provavelmente essas pessoas que estavam lá eram estudantes de escola particular. Acho que nós precisamos pensar, né, o papel dessa educação no Brasil e, portanto, nós temos que estar atentos à democracia, né, na defesa da democracia. Então, eu acho que nós não podemos brincar com isso, ou seja, eles estão assanhados, como estiveram assanhados e fizeram um golpe civil-militar em 64. Então, por isso que é importante que as pessoas participem das atividades do seu sindicato, das atividades do Simpro, das atividades dos seus partidos políticos, dos centros acadêmicos, para que a gente não permita, da igreja, né, todos os espaços para a gente que não permita que a nossa frágil democracia seja novamente atacada por um golpe militar, e as pessoas estão defendendo isso de forma pública, com faixas, e defendendo essa volta da ditadura. Então, portanto, nós, os democratas, precisamos estar atentos para não permitir que esse retrocesso volte. Sim, com certeza. Bom, nós vivemos, então, esse momento que a conjuntura está crítica, né? A gente vive uma troca de ofensas e tudo mais de ambos os lados, por assim dizer. Mas quais são as expectativas? Porque havia muita expectativa para o dia 13, para o dia 15, e após todas essas manifestações, quais são as expectativas da Central Única e seus trabalhadores, na verdade? O que a gente pode esperar para o país nos próximos dias? Então, na verdade, o nosso ato do dia 13 de março já estava marcado há bastante tempo. Então, foi um ato organizado, um ato que tinha uma pauta clara. Todos os movimentos estavam participando, por mais que cada um tenha um determinado eixo, uma determinada outro tipo de pauta, você tinha uma pauta convergente, firmada em 4 eixos, que era diferente do que você se via e percebia no ato do dia 15, que você tinha várias pautas, né, como até já se colocou, tinha pessoas defendendo a volta da ditadura militar, ou seja, contra a democracia, tinha pessoas defendendo outras pautas, então pautas diversas, mas agora o que cabe a gente é continuar com o nosso movimento, continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é estar dialogando com a população, esclarecendo o papel e a importância de estarem participando dos debates, agregando as próximas atividades convocadas pelas entidades sindicais, pela Central Única dos Trabalhadores, pelos movimentos sociais, para que a gente defenda esses 4 eixos e defenda também
outros eixos que vão agregar essa luta, né? Então, nós vamos ter vários atos futuros, né, principalmente pela defesa dos direitos da classe trabalhadora. Nós teremos agora, em abril, um abril de lutas, onde nós vamos ter uma luta, aqui no Distrito Federal, especialmente, uma luta muito forte em defesa dos 32 projetos de lei que estruturaram todas as carreiras dos servidores públicos do Distrito Federal, né, contra o projeto de lei 4330, que precariza todas as relações de trabalho existentes no nosso país, né, e também permanecendo a luta, né, contra as MPs 664 e 665. Então, assim, tem várias bandeiras, vamos estar chamando os trabalhadores, chamando a sociedade como um todo para o debate e esperamos, né, como o próprio companheiro Jaci Afonso falou, fazer um bom debate para que todos possam avaliar as propostas de forma crítica, somar nessa luta para que a gente possa fazer o que a classe trabalhadora e a sociedade brasileira não seja prejudicada. Porque você olhando, por exemplo, o Congresso Nacional, olhando os atores interessados nesse atual momento em derrotar os trabalhadores do povo brasileiro, a gente sabe que eles têm muita força, só com a organização, muito debate, muita luta, que a gente não vai permitir que haja retrocesso no nosso país. Bom, há também um movimento nas redes sociais em torno disso, a própria divulgação massificada, né? As pessoas vão para essas atividades e tiram muitas fotos, divulgam, colocam seus argumentos, debatem, chamam para outras mobilizações. Qual que é a orientação para aqueles que querem unir esforços com a CUT nessa empreitada nas redes sociais? O que vocês sugerem? Então, em relação às redes sociais, a Central Única dos Trabalhadores, tanto em Brasília quanto a nível nacional, ela tem a sua página no Facebook, ela tem seus mecanismos de comunicação. A gente convida que todos os jovens, todas as pessoas que acabam utilizando as redes sociais como um instrumento de informação e comunicação, que acessem a página da CUT Brasília e a partir dali vejam os atos que vão estar ocorrendo. Né? Teve um ato, uma chamada, um evento para o ato do dia 13 passado e com certeza teremos eventos criados chamando, convidando, convocando e esclarecendo, né, sobre os próximos eventos. Então é importante estar presentes, é importante compartilhar as informações, é importante dialogar pelas redes sociais, mas não apenas por ela, mas também, como o companheiro Jaci Afonso falou, em todos os locais onde estivermos, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a população em geral, esclarecendo o atual momento delicado em que vivemos, para que a gente não permita, como eu já disse antes, que haja nenhum retrocesso em nosso país. Nem retrocesso na democracia e nem retrocesso nos direitos da classe trabalhadora. Perfeito. Bom, Jaci, as manifestações de 13 de março de 2015 se configuraram em atos, na verdade, que resgataram a união dos trabalhadores, né? Seja de partidos políticos, centrais sindicais, movimentos populares, gente do campo e da cidade. Esse trabalho realizado para a CUT de aglomerar essas pessoas, unir esforços, é feito de que maneira, né? Para quem nos assiste, conhecer um pouquinho do trabalho da CUT. Não, primeiro nós precisamos compreender de que nós somos classe trabalhadora, não é? Então, portanto, eu não tenho que ter distinção. É claro que está organizado em sindicatos diferentes, no sindicato dos professores, eu e o Rodrigo somos do sindicato dos bancários, tem um sindicato dos rodoviários, então nós precisamos ter uma organização da classe trabalhadora aqui no Distrito Federal. Então, nós nos organizamos enquanto uma central dos sindicatos. Só que nós também atuamos junto com os outros movimentos, o movimento estudantil, o movimento sem terra, os movimentos por luta de moradia, os movimentos que lutam de portadores que têm deficiência, os negros, a juventude, todos esses a gente reúne essas entidades na Central de Movimentos Popular, tem a Central de Movimentos Popular, a CONAN, né? E a Coordenação dos Movimentos Sociais, a CMS, que reúne um conjunto de entidades. Então, nós discutimos essa pauta junto com esses trabalhadores. Esses organismos tiveram um papel importante naquele plebiscito sobre a Constituinte Exclusiva. Nós achamos que esse Congresso Nacional, que parece um pouco com essas ruas, ou seja, de quem está utilizando as ruas como um elemento conservador, o Congresso Nacional que foi eleito
na eleição passada, é o mais conservador Congresso Nacional desde 64, então, portanto, nós corremos risco de várias conquistas nossas, dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, como o Rodrigo já falou aqui do 4330, vários outros, esse Congresso Nacional pode nos retirar. Então, nós achamos que esse Congresso não tem legitimidade para fazer uma reforma política. Nós queremos uma constituinte exclusiva que reúna pessoas, cidadãos brasileiros que sejam eleitos para fazer a reforma política. Feita a reforma política, elege-se a nova Câmara de Deputados, o novo Senado, com as novas regras estabelecidas. Então, essas entidades se organizam, realizou, então, portanto, o plebiscito que teve a participação de 8 milhões de trabalhadores nessa votação. Então, essa é uma visão de quem tem uma visão para mudar o país como um todo e em todos os setores, tanto do campo, da cidade, aposentados, jovem, todo mundo, para que a gente possa fazer um Brasil diferente, né, daquele Brasil que a gente conhecia tempos atrás. Nós estamos num curso e queremos que o governo avance mais. Esse é o nosso papel. Nós queremos que o governo, esse é o papel dos sindicatos para que o governo avance mais. Então, portanto, a presidenta Dilma, no 1º de janeiro, no seu discurso, disse que o lema desse segundo mandato era uma pátria educadora. Então, portanto, nós queremos que a presidente coloque como prioridade a questão da educação e, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a diretoria do Simpro e os professores e professores aqui da rede de educação do Distrito Federal vai estar envolvido, porque nós queremos uma educação de qualidade. E para ter educação de qualidade, nós temos que ter professores e professores bem remunerados. E, infelizmente, o governador atual do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, quer retirar essas conquistas que nós, às duras penas, conquistamos no governo passado, de aumentos, como o Rodrigo já citou aqui, para 32 projetos. Ele está tentando revogar, através do judiciário, essas leis democraticamente aprovadas e sancionadas pelo governo do Distrito Federal. Perfeito. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Alguma convocação? Vocês querem se despedir daqueles que nos assistem? Não, eu acho que é importante, nessa questão agora do 31 de março e 1º de abril, tem muitos filmes interessantes, tá certo? Produzidos aí, que a gente viveu lá, Pátria Brasil, lá com um dia que durou 21 anos, produzido, acho que pela TV Câmara, TV Senado, quando os meus pais saíram de férias, vários filmes que relatam a ditadura aqui em Brasília. Então, portanto, nesse momento, talvez seja um momento, e eu vou discutir isso com os sindicatos bancários têm um cineclube, tá certo? Eu acho que é o momento da gente assistir filmes, porque nós estamos revendo e vivenciando novamente aquilo que a gente viu em 64. Então, é um bom momento, a gente precisa tratar disso, a gente tem que tratar no dia 7 de abril, né, a questão da votação do 4330 que está prevista e, sem dúvida nenhuma, fazer um grande 1º de maio, um 1º de maio da classe trabalhadora, um 1º de maio do Brasil. Preciso relembrar para que não aconteça novamente, né? Exatamente. Então, acho que esse é o momento oportuno, o 1º de maio, um grande 1º de maio aqui ser realizado. Então, portanto, vai ser uma luta diária, tá certo? Esses temas não serão atos, vai ser uma luta cotidiana. Todo dia, os sindicatos, os dirigentes sindicais, né, os militantes, todo mundo fazer uma disputa para conquistar os corações e mentes e sairmos vitoriosos, como tem sido vitoriosos nos últimos 12 anos. Perfeito. Bom, Rodrigo? Da mesma forma, também convidar a todos e a todas, como o companheiro já se falou, está participando, está relembrando a história, que a gente percebe que muitas vezes vai acontecer num ciclo e acaba a história se repetindo, e a gente não permita que os malefícios do passado se tornem realidade no presente. E para isso a gente convida todos a estarem participando das atividades da Central Única dos Trabalhadores, novamente olhando o nosso site, cultbrasilia.org.br, a página da CUT Brasília no Facebook e participando desse nosso abril de lutas, né? Dia 7 nós teremos aí a luta contra o PL da escravidão, que vem precarizar e roubar os direitos da classe trabalhadora, que é o PL 4330, e também no dia 13 de abril teremos a luta aí, principalmente aí um ponto essencial, um ponto forte da nossa pauta, que é a luta contra a Dino Hollenberg para não permitir que 32 projetos de lei que reestruturaram
as carreiras dos servidores públicos do Distrito Federal sejam perdidos, sejam revogados, ou seja, com que os servidores públicos do Distrito Federal sejam prejudicados. Então fica o convite a todos e a todas para participar dos atos da Central Única dos Trabalhadores. Eu agradeço a presença de vocês aqui no TV Simpro, mais uma vez. É muito bom receber a CUT aqui na TV Comunitária, vocês são grandes parceiros do trabalho que nós tentamos desempenhar aqui. O TV Simpro é uma parceria da TV Comunitária de Brasília com os sindicatos de professores do Distrito Federal. Você pode continuar acompanhando nosso trabalho, tanto no site da TV Comunitária, tvcomunitariadf.com, como no site do Simpro, que é o simprodf.org.br. Este foi o TV Simpro, eu sou Paula Nogueira. Muito obrigada e até logo. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és tu, gentil pátria amada.